Olá, sejam muito bem-vindos a mais um da CanaCast, um podcast da RPA News Cana Indústria. Eu sou a Natália Querubim e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um ponto que é crucial. Muita gente quer falar de irrigação, muita gente quer investir em irrigação, mas não pensa no principal, que é planejamento. Então, a gente vai falar um pouquinho de como que funciona todo o planejamento antes de se pensar em irrigar, né? E antes de chamar os meus convidados de hoje, eu queria pedir para você que está aí do outro lado, seguir a nossa página lá no YouTube, né? O nosso canal do YouTube e se inscrever para a gente poder continuar fazendo episódios como esse de hoje aqui. Bom, para falar sobre planejamento de irrigação, eu estou aqui com o time fera da Netafim. Eu estou aqui com o Daniel Pedroso, que é engenheiro agrônomo, né? Engenheiro de projetos, especialista agronômico sênior da Netafim, perdão. O João Trosdorf, que é diretor de projetos, né, da Netafim também. Sim. E o Everton Lima, que é gerente de PMO lá na Netafim também. E vai poder trazer bastante insight aqui pra gente sobre esse assunto, que é planejamento tão importante para a gente começar a irrigar a cana, que é um assunto que está bombando, né, demais, Daniel? Está crescendo cada vez mais, viu? Finalmente o setor acordou para irrigação. Bacana. E é muito no Centro-Sul, né? Também, viu? No Nordeste sempre foi uma realidade. Agora a região Centro-Sul está crescendo cada dia mais. Ah, perfeito. Bom, gente, eu acho que a gente já conversou sobre isso em outros episódios, Exato. Mas a gente vai começar aqui. Eu já queria puxar essa pergunta, falando do crescimento da irrigação nos últimos anos, né? Especialmente no Centro-Sul. Daniel, como é que vocês três, eu acho que os meninos podem falar também, enxergam essa expansão da irrigação, né? Hoje, qual que é o peso da irrigação por gotejamento que a gente tem, pensando aqui na região Centro-Sul, né? Como é que está esse cenário? Como é que essa tecnologia já está instalada nessas regiões aqui, para São Paulo, Minas Gerais e tudo mais? O cenário está cada vez mais positivo, né? Por dois motivos. Primeiro, que por causa do clima, dessas oscilações climáticas que vêm ocorrendo, as usinas e produtores também começaram a perder um pouco o controle de sua produção. Então, tinha anos que eles conseguiam produzir bem, tinha anos que não, e eles têm contrato para cumprir, né? Então, por causa do clima, dessas oscilações, tanto usinas como fornecedores começaram a colocar em pauta e começar a executar os planos de irrigação que eles tinham. Então, cada vez mais o setor está crescendo e está visualizando a irrigação como um fator grande de produção. Uhum. Então, é isso que está crescendo cada vez mais e para a gente está sendo muito bom, né? Sim, com certeza. Historicamente, era um setor que estava acostumado a produzir no sequeiro, né? Acho que os regimes de chuva aí bagunçaram todas as escalas de produção e que agora eles precisam, como alternativa, né? Hoje o projeto de irrigação ele funciona também como um seguro, né? Um seguro que vai garantir a ocupação das suas indústrias, baixo custo de produção e rentabilidade para os produtores. O que a gente está vendo muito nos últimos tempos é exatamente isso, né? Usinas com muita ociosidade, porque o canavial está com baixíssima produtividade, mas tem também uma questão, né, desse paradigma que a gente já falou tantas vezes, né, Daniel? Acho que em textos e num outro programa que a gente fez aqui, que é esse paradigma que o setor ainda tem com investimentos em irrigação, né? Eu acho que tinha muito esse paradigma de, mas quanto que eu vou ter de TCH? Quanto que eu vou, né? E o meu payback? Então, acho que tinha muito isso também. E vocês analisam que isso tá se dissolvendo, assim? Tá cada vez mais, porque, querendo ou não, a usina ela precisa produzir e de uma forma barata. Então, o melhor jeito de você produzir e de uma forma barata é você aumentar a produtividade. E a irrigação sempre, além de ser nova, as usinas sempre tiveram uma resistência, porque eu estou na região de Ribeirão Preto, eu estou na região de São José do Rio Preto, chove bem, para que eu vou investir em irrigação? Coisa que não está acontecendo. Então, visualizando essa queda de produtividade causada pelo clima e pela necessidade de produzir cada vez mais, que é verticalizar a produção, elas começaram a adotar a técnica da irrigação. E o mais legal de tudo é que os resultados estão sendo obtidos. Então, as usinas estão tendo as experiências de 5, 10 anos e estão conseguindo provar para o mercado que irrigação faz sentido. Uhum. Acho que o que fortalece esse seu argumento, Daniel, é que antigamente, talvez há 5, 6 anos atrás, as usinas investiam em pequenos projetos de 100, 200 hectares. Exatamente. E hoje a gente vê o apetite deles aumentando para projetos de larga escala, projetos de 800, 1.000, 1.200, 1.500 hectares. Os polos, né? Até que enfim os polos. Então realmente eles estão fazendo um investimento, testaram, acreditaram, validaram um conceito e agora estão entrando de cabeça nisso. No Nordeste, eu acho que tem uma maturidade melhor desse estudo. Sim. Né? Agora, no Centro-Sul, ainda agora está começando a se consolidar isso. Pela questão do clima. Uhum. Né? Perfeito. E tem a questão de planejamento, né? Que foi a palavra-chave que eu usei no começo da chamada. Você acha que teve muita gente no passado aí que
sei lá, investiu em 100 hectares, 50 hectares, sem planejamento, e aí não teve retorno e coloca a culpa na tecnologia? Eu tenho certeza que sim. A gente até estava conversando um pouquinho antes, né? Alguns anos atrás aconteceu um caso muito interessante. Uma usina da região oeste de São Paulo, eles queriam investir em irrigação, só que não planejaram nada. Então, primeiro, colocaram a área de irrigação nos pontos mais afastados da usina. Era em torno assim, de 30, 40 quilômetros da indústria. E assim, um erro, assim, no meu ponto de vista, um pouco alto. Por quê? Eles aumentaram a produtividade, só que tiveram que gastar mais para buscar essa cana que estava tão longe. Então, o custo de transporte, de colheita e transporte foi um absurdo. E outro ponto, colocaram numa terra arrendada. Então, quando o dono da terra verificou que a usina estava ganhando dinheiro porque aumentou a produtividade do canavial, o que o dono fez? Pediu a terra de volta. Então, a usina, além de gastar mais com o transporte, acabou perdendo a tecnologia porque não era na terra dela. Então, tudo isso tem a ver com planejamento, né? Planejar onde você vai colocar e quais são os benefícios que você vai tirar. Não é simplesmente colocar o sistema de irrigação. E a gente pode falar? Acho que não é errado colocar numa terra arrendada, né, Daniel? Não é errado, mas acho que depois tem que ter esses cuidados de contrato, se envolve um terceiro. Tem que amarrar né? bem, né? Com certeza. Exatamente. Um contrato de longo prazo, né? Você tem um contrato de arrendamento maior. Sim. Pensando nisso, porque aí até queria que vocês tirassem a sua dúvida, me perguntaram no escritório mesmo, uma das meninas trabalha com a gente, aí Cris, sua pergunta está sendo feita aqui. Ela me perguntou assim, tá, e aí quando você tem que renovar aquela área, ou que você quer sair daquela área, você perde um arrendamento, ou esses 10 anos passam, como é que você consegue tirar esse sistema ou não? Fica realmente na terra que foi implementado? Fica lá. Sim, você pode fazer a remoção, né? Naturalmente, o que fica enterrado a remoção, ela é mais delicada, porque você tem que revolver a terra, né? Exatamente. Uma prática que muitas vezes agricultores em geral evitam, né? Pela questão de estrutura, biologia do solo e tudo mais, mas é possível fazer. E toda a parte da malha hidráulica, que é a tubulação também, você pode remover. Agora, é um sistema que foi concebido, os tubos gotejadores, no momento de reforma, você faz as trocas, né? Isso é natural. Mas o sistema, a malha hidráulica, a infraestrutura que você concebe, ela é perene. Então, é um investimento de vários ciclos, né? Não, por mais que a gente vai trabalhar com uma rotação de 10 anos, 12 anos, 15 anos, você pode manter a infraestrutura ali e renovar só a área que está direcionada ao canavial. Então, essa visão de longo prazo para a usina, para o agricultor, é muito importante e ela ajuda, inclusive, a melhorar o retorno dele. Né? Porque um dos objetivos não é só aumentar a produtividade, mas aumentar a longevidade também. Exato. Então, tem que ser pensado nisso, né? Se eu quero cana por pelo menos 10, 12 anos, até mais, né? Tivemos casos aí de 23 anos. Eu vi gente falando, não foi 23 não, mas eu vi, acho que o pessoal da Japongu, não sei, falando de uma área de 14, eles iam colher uma área de 14, Exatamente. Já tem uma de 17 já. 17 já tem anos, 17 foi o primeiro lá. projeto. Olha que bacana, né? Então, acho que é uma... E eu queria saber, então, quais são os principais problemas que vocês têm encontrado aí? Muita gente que já fez um projeto que não foi muito bem feito. Como é que começa, né? Como é que começa a fazer um projeto dentro de uma usina? O que é preciso? O que uma usina precisa? Então, deixa eu falar essa. Precisa de um estudo prévio? Sim, eu acho que assim, a primeira coisa, a usina, né? Ou até um grande produtor, quem for, ele tem que identificar o objetivo do projeto dele. O que ele está buscando? Né? Então, existem casos que o Daniel mencionou esse exemplo aí, é interessante, porque eu tenho que olhar o todo. Se a usina tem um problema de abastecimento, eu vou buscar qual que é a alternativa ou local que vai me aumentar o meu delta, a minha diferença de produção. Então, às vezes o erro está não, eu vou determinar a área que vai produzir mais, mas às vezes ele escolhe uma área que já tem uma produção alta. Exatamente. E o delta dele é pequeno. Então, assim, quando ele vai fazer o cálculo dele de retorno, nossa, mas não valeu a pena. Né? Então, a gente percebeu que, assim, quando você opta por áreas áreas, vamos dizer, marginais, né, Daniel? O Daniel tem bastante conhecimento nisso, onde eu tenho fonte de água próxima, eu tenho acesso à energia, porque eu não tenho irrigação sem água e sem energia, tá? Eu tenho meu básicos, cultivo. Né? Então, assim, esse é um ponto. Se eu tenho que gastar muito para levar água e energia, isso pode onerar um pouco o retorno do projeto. Mas isso vale a pena quando? Quando eu tenho um delta que vai pagar todo esse investimento em infraestrutura. Exatamente. Então, esse tipo de decisão e é efetivamente até de alocação geográfica de onde vai ficar o meu projeto, ele ajuda, ele é muito importante no retorno.
né? Eu tinha comentado anteriormente também que esses grandes projetos que estão surgindo aqui no Centro-Sul estão exigindo que as usinas façam algum tipo de captação especial de recursos. Então, eles vão atrás de linhas subsidiadas do FINEP, FINAME. Algumas empresas fazem emissão em mercado de capital, com CRA e debêntures. Por quê? Para eles baixarem o custo de capital e poderem investir de forma mais maciça em irrigação, porque já é comprovado o benefício e o ganho que eles vão obter lá. Então, avaliando localidade, avaliando fonte do meu recurso, eu já tenho uma base boa para me direcionar se eu vou seguir pelo caminho do investimento ou não. Uhum. Do aspecto regulatório, a gente tem que considerar outorgas, né? Grande parte das usinas já possuem outorgas, é diferente de uma outorga industrial. Desculpa te interromper, demora um pouco, né, para vir essa outorga? Demora, mas Estado de São Paulo. Depende da região. Por região. Porque se o rio ele é estadual, você vai submeter o pedido de outorga ao órgão do Estado. Uhum. A gente tem rios interestaduais aqui que a gente pede na ANA, que é federal. Então, assim, na ANA, historicamente tem sido mais rápido do que estadual, exatamente, nos órgãos estaduais. Né? Uhum. Mas as usinas, em geral, já possuem alguma outorga, né? Grande parte das usinas já fazem hoje irrigação de salvamento via canhão. Então, eles já precisam para a indústria. Exato. Então, muitas vezes, o que eles solicitam é um aumento. Existem regiões no estado, e aí eu acho que eu vou dizer talvez um pouco mais no centro do estado, onde é mais restrito, né? Devido à competição por municípios e indústrias da região. Mas nas regiões mais próximas de grandes bacias, como a Bacia do Rio Grande, Bacia do Paraná, próprio Tietê, ali tem muita outorga. Bacia do Mogi também tem bastante. Uhum. Então, esses rios maiores aí hoje oferecem grande disponibilidade de outorga. Né? Tem a opção de poço artesiano também, né? Fazer poço artesiano para captação. Complementar com água de poço, isso. Tá. E aí eu vou passar para uma outra pergunta, que é falando de estudo mesmo. Quais são os estudos indispensáveis para a gente, então, elaborar um projeto eficiente? Aí a gente pode falar, né? Estudo de solo, clima, relevo. O que tem que ser feito antes de tudo para a escolha desse local geográfica, como ele falou, né? A escolha geográfica do local, etc. Um dos inícios, né, para a gente começar a fazer o estudo, além da quantidade de água disponível e outorgada, né? E energia elétrica, a gente faz um estudo edafoclimático, né? Então, a gente faz um balanço hídrico da região, que é basicamente a precipitação e a evapotranspiração, que é a demanda da cultura, né? Para a gente determinar o que a gente chama de lâmina do projeto, que é a quantidade de água que o projeto vai entregar. Fora isso, a gente faz um estudo do solo, para saber qual que é a distância entre os emissores que vai sendo colocado. Então, junto a isso, pegado dados de relevo, da topografia, né, desnível, isso tudo gera um mapa hidráulico. Uhum. E esse mapa hidráulico é o começo do projeto, né, para saber a quantidade de água, onde vai ser a tal pressão, onde que você vai colocar a água, e através desse mapa que começa a desenvolver todo o projeto. Perfeito. E como que essas informações vão impactar no custo e na viabilidade do projeto também? Bom, primeiro assim, vamos falar de lâmina. Se a gente não fizer um estudo da lâmina, né, ou tanto que essa lâmina ela vai contemplar, quanto maior a lâmina, mais caro fica um projeto. Quanto menor a lâmina, mais barato fica um projeto, lógico que até certo ponto. E quando você fala lâmina, é a quantidade de água que você vai aplicar, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, se a gente não fizer esse estudo, a gente pode estar colocando água em excesso. Uma quantidade de água que a planta não vai precisar. E isso encarece. Solo, por exemplo. Por que eu tenho que colocar nos solos, que nem o João comentou, onde eu vou ter as maiores produtividades? Sendo que eu posso deixar esse solo de maior produtividade para as canas de sequeiro e levar a irrigação para os solos onde, teoricamente, teremos menores produtividade, porque teria um déficit hídrico maior. Uhum. Então, isso tudo vai envolvendo em relação ao custo. Até a variedade, por exemplo? A variedade que você vai alocar ali? Sim, porque a variedade ela é algo muito delicado, né? Pelo seguinte, a variedade ela é muito específica. Ela atende àquele ambiente que a gente está colocando. E existem variedades que são responsivas à irrigação e tem variedades que não são responsivas à irrigação. E esse dado, ele está muito inicial ainda. Está muito no começo. Tem pouco estudo sobre isso. Então, assim, mesmo as empresas que desenvolvem as variedades, eles não têm muita ciência ou informação de quais são as variedades que são responsivas. Cabe a nós, empresas, ou aos clientes, os produtores ou usinas, a testarem. Uhum. Se você colocar uma variedade errada num ambiente irrigado, ela não vai produzir.
Então, isso vai impactar. Talvez ela pode frustrar a tua expectativa. Exatamente. Né? Ao contrário, tem variedades que respondem muito bem à irrigação. E aí você poderia citar algumas, se você lembrar de cabeça algumas, que você acha que está indo bem ou não pode falar? É bem complicado. Eu vou falar a respeito da responsividade à água, tá? Se ela está alocada no ambiente ou não, isso já é uma outra conversa. Mas, por exemplo, vou falar uma de cada empresa para não gerar ciúmes, tá? Ó, nós temos a RB 92579, que é uma variedade nordestina. Ela foi criada com irrigação, principalmente a gotejamento. Ela é uma variedade que responde muito bem. Nós temos a IAC SP 955094, que é uma variedade também muito boa para irrigação, responde muito bem. E nós temos a CTC, nós temos a CTC4, que é uma variedade também bem responsiva plantada. E bem longeva, que é bastante plantada, inclusive. Estão plantando bastante. Então, para não gerar ciúmes, eu falei uma de cada empresa. Então, o pessoal está se preocupando com isso também, a questão da variedade, no lugar certo. E bastante, viu? Em geral, eles acabam testando, né, diferentes variedades. Exatamente. Nesses estágios iniciais, nessas primeiras áreas, para depois eles escolherem uma, duas variedades para escalarem. E essas informações é até importante para a gente, né? Para a gente poder divulgar para outras pessoas. Essas áreas de testes aí que vocês acabam coletando informação são dos próprios clientes. Vocês não têm nenhuma área teste que vocês ficam testando variedade. Já tivemos. Mas como não é o nosso know-how, né, de ficar testando variedade, a gente acaba dependendo mais das informações dos clientes, ou estando junto com eles nas tomadas de decisões, do que propriamente dito desenvolvendo pesquisa sobre variedade. Perfeito. E auxiliando no manejo também, exatamente. Né, Daniel? Porque na verdade, assim, ela vai responder bem se o manejo for feito da forma adequada, né? Concordo. E nem sempre né? Então, e aí tem vários produtos que vocês podem usar ali no gotejo para, né, defensivos. E aí depois até queria que você falasse um pouco também disso, em que os bons clientes, né, os clientes que estão tendo retorno, o que eles estão fazendo, que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar no final aí. Sim. Para realmente conseguir esse retorno, porque igual você falou, às vezes não escolhe a variedade certa, ou não põe a lâmina correta de água, ou não escolheu uma área adequada, né? Então, assim, existe uma área ideal para irrigação de gotejamento, ou por exemplo, uma área mais plana, um solo X, ou tem que realmente ter um diagnóstico, porque cada área é uma área, pode ter ou não ter resultados, do ponto de vista... Na questão, eu acho que precisa fazer uma análise técnica primeiro, né, Natália? Aonde o que você vai instalar... falar com a escolha da área, eu acho que é muito importante, né? Tanto dessa questão técnica de engenharia, a escolha da área para ver aonde que você vai fazer a captação, aonde que você vai colocar esse reservatório, aonde você vai colocar a casa de bombas, né? Então precisa um preparo, vamos dizer assim, das práticas de estruturação desse projeto. Que é a próxima pergunta, então você já pode emendar, né? Já estava lendo aqui que eu já ia fazer essa pergunta para ele, né? Quais são as etapas? Vamos supor, acabei de vir falar com você, vou fazer um projeto. Você falou para mim, vamos ter que analisar uma área, depois para colocar a bomba, para colocar o local, né? Quais são as etapas, a partir do momento que eu contratei? Vocês têm todo esse apoio que vocês dão para os clientes também, né, hoje? Tem uma assessoria técnica que a gente faz através da nossa engenharia, faz visitas técnicas, escolhe a área junto com o nosso agronômico, faz uma proposta técnica para o nosso cliente e faz uma validação. Olha, o projeto, um escopo inicial. Após aprovado isso, tem um detalhamento desse projeto e depois a gente vai para as etapas de cronograma, de instalação, quantas pessoas são dedicadas para esse projeto, se vai ser um projeto que vai ser mão de obra nossa, como turnkey, ou mão de obra do cliente, né? A Netafim fornece esse tipo de mão de obra e assessoria, e depois a gente vai mais para a prática de instalação e execução de obra. Perfeito. E nessa parte de vocês oferecerem essa equipe toda para trabalhar para a usina, isso tem sido muito usual, porque eu não sei se as usinas teriam mão de obra para operar isso de uma forma profissionalizada, né? Eu quero dizer. Depende do cliente. Se é primeiro irrigante, muitas vezes ele não tem a experiência de uma instalação, a gente recomenda que seja um projeto que a gente fala de turnkey, né, onde a gente fornece todo o maquinário, mão de obra e material para apoiar ele nessa instalação. Se são clientes que já têm uma experiência em irrigação, muitas vezes ele tem o pessoal, a mão de obra que a gente fala de polivalente, que são as pessoas que auxiliam lá na instalação. E aí a gente dá uma assessoria técnica para ele, para a montagem desse projeto. Então, depende de caso a caso. Caso a caso. E até complementando, após a instalação do projeto, capacitação à equipe, né? Sim. Capacitação regular que a gente realiza. Mas, em geral, assim, a gente até recomenda, né? Porque é um sistema, né? Então, como muitas empresas, quando vão implementar um sistema
de computação, quer que seja, ele exige manutenção, exige acompanhamento, ele exige o correto uso, né? Então, o mais convencional, né, que a gente tem percebido nos nossos clientes é a oferta onde o cliente disponibiliza a mão de obra, a gente disponibiliza assessoria técnica, capacitando o time do cliente, que vai fazer a montagem e que posteriormente vai operar aquele sistema. Essa poder colocar as pessoas que trabalharam no projeto depois para operar o sistema tem um ganho muito grande. Quando você vai precisar fazer alguma manutenção, alguma intervenção, eles conhecem o sistema, porque a maior parte do sistema vai estar enterrado, né? Exatamente. Então, quando esse pessoal participa, né, da implementação e posteriormente assumem, né, a operação, o cliente tem uma operação muito mais tranquila, e até eles são bastante zelosos, né, na montagem, porque eles vão ter que cuidar daquele sistema depois. O João falou alguma coisa muito importante. Quando eles participam desde a montagem e depois essas pessoas acabam tocando a operação, acho que é muita valia, muita valia. O resultado final é diferente. Porque eles sabem onde estão as coisas, foram eles que fizeram, né? Então eles querem fazer tudo bem feito. Se sentem donos, exatamente. Né? Perfeito. E qual que é o tempo médio? Eu não sei, como você falou, depende de área, tamanho de área, mas do ponto de vista assim, comecei a implementar esse projeto, até começar a instalar, né? Fazer instalação e depois começar a operar esse gotejamento, quanto tempo um projeto aí, não sei, de 500 hectares, 1.000 hectares, você demora do comecinho desse planejamento até o start? O ideal é que comece a fazer o planejamento com a engenharia e com alguma consultoria e o agronômico junto, seja mais rápido, porque depois toda a questão burocrática sai mais rápido. Então, a gente está falando de 2 a 3 meses dessa questão de análise conceitual do projeto até a assinatura do contrato. De preparação desse projeto. De preparação desse projeto, né? Então, existe a engenharia, faz o desenho, o esboço, casa de bombas, onde vai ser meu reservatório, olha, como que vai ser fertirrigado ou não vai ser fertirrigado, pronto, né? 2, 3 meses, assinou o contrato, a gente começa a execução. Do início da execução até entregar o projeto funcionando, de 4 a 6 meses, dependendo do porte do projeto, sim. Nossa, eu achei que era 1 ano, assim, uma coisa... Aí vai depender do tamanho, né? Porque tem toda essa questão estrutural de enterrar, né, os Mas os é tubos. rápido, é rápido. A questão do enterrio não é o principal problema. Muitas vezes a gente acaba esbarrando em alguns temas que é a liberação de energia, muitas vezes, quando o cliente não tem, a questão de outorga, que o cliente muitas vezes não tem, que acaba demorando um pouquinho mais. Né? Mas essa parte de análise técnica de como que vai funcionar a instalação, tendo as pessoas, tendo todos os materiais, é mais rápido. E a velocidade da execução, ela depende, eu acho que, muito do recurso empregado, né? Então, se há uma limitação de recurso, né, o projeto ele eventualmente acaba se alongando. Agora, se é possível intensificar, a gente consegue bons resultados, consegue abrir várias frentes de trabalho em paralelo, né, consegue normalmente tocar tanto a parte de captação de água quanto a parte do canavial em conjunto, né? Então, isso tudo permite acelerar. É uma estrutura grande, assim, da parte de captação. Você tem os lugares onde você faz toda a parte de preparo da calda, que você vai aplicar se você for fazer fertilizante e tudo mais. Entra algumas questões de variáveis de cenário. Por exemplo, qual é a área, muitas vezes, ele vai fazer o plantio ou é cana-soca, né? Se vai fasear o projeto. Então, tem algumas questões, umas variáveis que você começa a colocar, fica complexo ou menos complexo. É o que o João falou. Se o cliente tem uma disponibilidade de mão de obras adicionais que dá para você abrir várias frentes de trabalho, você otimiza tempo. Só que muitas vezes o aporte inicial do projeto ele acaba ficando mais caro. Mais alto, né? O desembolso é um pouquinho mais alto. Sim. Por isso que é importante o planejamento. Por isso que é importante o planejamento. Mas e se o produtor chega e fala, mas eu tenho urgência, como é que vocês fazem para... eu já escolhi uma área aqui, Daniel, já escolhi uma área, eu quero fazer nessa área. Como é que vocês fazem? Você viu aquele ditado que a pressa é inimiga da perfeição? E às vezes acaba acontecendo isso, né? Já escolhi uma área, está aqui o projeto para fazer. Talvez essa não seja a melhor área. No caso, eles contratam uma terceirizada para fazer esse projeto, é isso? E entregam um projeto pronto ou não? Não, eles mostram a área Só e entregam o mapa da área. Aí a gente tem que fazer o restante. Só que nem sempre é a melhor área, né? Nem sempre ele tem todas as condições de energia e água para o local.
contratos de arrendamento, se for o caso. Às vezes não tem nem a muda para plantar e querem fazer o projeto em cima da hora, né? São realidades, né? Porque muitas vezes, por exemplo, uma usina, uma grande corporação, ela é muito sensível à conta. Então, Sim. por que demora? Porque a gente tem que fazer a conta para eles. Chegar e avaliar. E, por exemplo, existem casos de grandes produtores que estão convencidos, não precisa de nenhum argumento de convencimento sobre a tecnologia, eles estão convencidos de que eu quero irrigar, eu tenho capital, eu tenho a área, é possível acelerar o processo? A gente vai fazer a conta para ele? Vai fazer a conta, mas ele tem o convencimento dele, né? Então, dá para chegar. Eu acho que o ponto mais crucial é que muitas vezes, assim, existem restrições no projeto, água e energia. Então, assim, a gente pode acelerar... Mão de obra também. E mão de obra, bem conhecido. Mas, assim, sem água e sem energia, eu não ligo o meu projeto. Eu posso fazer a montagem, mas eu não ligo o meu projeto. Então, o que muitas vezes, um erro de planejamento ou de pressa, o projeto ele é concluído, ele é montado, mas o cliente não consegue obter o benefício. E na cana, especialmente, dentre as culturas, a gente sempre faz a implantação após a reforma, né, ou durante a reforma de um canavial. Então, se ele não tiver apto a ligar, né, ele vai fazer o plantio, ou a renovação daquele canavial ali no verão. Se não tiver apto a fazer no inverno, né, que é quando a planta realmente vai necessitar, que são 6 meses de duração, ele não vai obter já o benefício de ganho de produtividade que é esperado. Então, acho que o maior prejuízo para ele é isso, ele perder um ano, por exemplo, de ciclo produtivo da cana. Espera secar para pedir irrigação, né? Pensa antes. Exato. Sim, e com relação ao plano diretor de irrigação, queria que você contasse um pouquinho o que é o plano diretor de irrigação, né? E qual que é a importância dele hoje para um projeto com eficiência, né? O plano diretor ele é uma ferramenta que visa nortear a tomada de decisão da usina, né? Então, a usina normalmente trabalha com grandes áreas, ela precisa decidir por onde ela vai começar e por que ela vai começar, né? Que é um pouco do que a gente conversou antes. Quando se é construído isso, você, com a visão da área, com a visão das áreas priorizadas, eles usam essa informação para buscar recurso de onde que eu vou financiar a minha expansão na irrigação. Né? Isso daí eu acho que assim, evita decisão improvisada, né? Porque um projeto implementado, né, fazer qualquer correção depois, ele é impraticável, ele vai ter um prejuízo ali financeiro, operacional muito grande. Ele permite uma expansão racional, né? Então assim, bem pensada sobre como a gente evolui. Ele facilita o meu processo regulatório, porque sabendo aonde que eu vou crescer, sabendo o tipo de licença, sabendo se aquela área é minha ou é uma área de terceiro, eu já vou me organizando com essas etapas burocráticas, né, que muitas vezes impedem o avanço de um projeto. E ela também ajuda a orientar a adoção de tecnologia, né? Você vê que você tinha falado no início, né, se pode usar em toda a área. A gente tem um dos sistemas mais versáteis, né? Ele pode ser aplicado basicamente a uma gama de textura de solo muito grande, a uma amplitude de lâminas muito grande. Agora, a gente precisa conhecer, precisa dimensionar, e para acertar no manejo, a gente precisa medir bem o que a gente está aplicando na área, né? Então, dentre os sistemas de irrigação que existem, o de irrigação localizada via gotejo enterrado, ele permite a gente colocar a necessidade exata de água, nutriente no pé da planta. E para isso eu preciso medir, para saber se a água está chegando, se a umidade está descendo, né? Se o adubo que eu estou aplicando via fertirrigação, ele está realmente chegando na quantidade da planta. Então, tudo isso daí ajuda a gente a orientar como que a gente vai trabalhar um plano diretor de irrigação. Isso ajuda a, por exemplo, a você ter um projeto também que vai dimensionar melhor também, então, essa questão do gasto da água e também até de custo, né? Com certeza. Até com relação a reduzir custo num projeto que poderia ser, às vezes, muito mais pensado, muito mais para aquela realidade do que uma coisa... Porque tem gente que é megalomaníaco, assim, né? Tem demais. E eu quero fazer tanto, eu quero botar tanto de água e às vezes não tem noção do que... Ou nem a necessidade, né? Porque você precisa equilibrar. Muita água também não é bom para a planta. Sim. Então, você tem um equilíbrio de lâmina que o Daniel falou no início. Para aquele solo, para aquele tipo de planta, para aquela região, não é só solo, né?
aquela quantidade de água precisa ser aplicada. Daniel, comenta com ela como que a gente ajusta o cronograma do plantio e da colheita para poder trabalhar um pouco melhor com a lâmina da irrigação. Quando é feito o estudo da climática que eu comentei, né? A gente pega as médias de precipitação e a média da evapotranspiração e correlaciona com o desenvolvimento da planta. Apesar de ser chamada de irrigação plena, a gente não atende 100% da necessidade. Pelo seguinte, o 100% da necessidade vai acontecer em um mês, 15 dias. Então, se você faz um projeto que é para atender 100% da necessidade, para usar o máximo do projeto em 2 semanas, ele acaba ficando muito mais caro do que é necessário. Então, o que a gente faz? A gente faz um cálculo para atender 80% da necessidade, que é o cálculo economicamente viável. Então, é desse jeito que a gente vai fazer nos estudos para poder viabilizar economicamente o projeto. Entendi. E até mover as janelas, por exemplo, se eu direciono a minha colheita para o período seco e consigo fazer o casal, tanto o dry-off quanto a colheita no período seco, que normalmente é a maior demanda, né? A gente consegue operar o ciclo numa lâmina mais baixa. Exato. Dando praticamente o mesmo resultado de produtividade esperado, aplicando uma lâmina inferior ainda. O que a gente faz? Bem que o João disse, a gente trabalha com a cana nos períodos que ela tiver maior necessidade, aliás, que o tempo tiver maior necessidade, que o tempo estiver mais seco, a gente procura trabalhar com uma cana com porte menor, isso adaptando colheita, tudo, né? E quando ela começa a crescer, que começa a ter maior necessidade de água mesmo, começa a chover. Então é tudo planejamento, né? Muito planejado para essa cana estar num tamanho de maior necessidade, a hora que vem a época da chuva de fato. Você não precisa de usar necessariamente a... E às vezes isso é simples, eu colher mais pro meio da safra, talvez no início do final da safra, alguma coisa assim. São cálculos simples. É só brincar com o KC da planta, né? Que é o desenvolvimento da planta. E que são estratégias, né? Então é a estratégia de eu mover aquilo para aquela área para poder otimizar o... E vocês falaram também sobre a pessoa ter a consciência de que você vai fazer ou não a fertirrigação. Isso também muda muito o projeto? Ou não? Sim, se a gente vai fazer injeção de fertilizante... Do ponto de vista hidráulico, não muito, né? A gente tem que considerar alguns aspectos, né? Tempo de avanço, então quanto tempo que leva, né? Pro fertilizante chegar lá, né? São algumas variáveis que a gente considera. Mas aí eu preciso ter uma estrutura... um pouco mais robusta de tanques e tudo mais. Sim. A gente tem um injetor de fertilizante automatizado, que ele pode pegar de diferentes fontes, de diferentes dosagens e fazer as dosagens programadas dentro do nosso sistema. Automatizadas. Isso. Hoje em dia, a gente não consegue conceber mais um projeto de irrigação localizada sem injeção de fertilizantes ou insumos, Isso né? que eu ia te perguntar, né? Porque você já está colocando um sistema que não é barato. E você está colocando água na planta, no pé da planta. Em tese seria já aproveitar e já usar o sistema para fazer a fertirrigação também. Até batendo um pouco de sua carteira, você falou que ia deixar mais para o final, mas já vou trazer o assunto pode trazer, agora. Ó, a ideia é utilizar o sistema o máximo possível, né? Você fornecer água, fornecer nutriente, por que não fazer a proteção de cultivos, aplicação de produtos biológicos, até vinhaça a gente está utilizando. Porque qual que é a ideia? É justamente você reduzir o custo de produção. Se você tira, se você faz a aplicação de insumos, fertilizantes, biológicos, enfim, defensivos via sistema, você tira o trator. Então, o custo de operação de máquinas. Você tira o operador, então tira o custo, reduz o custo de mão de obra. Então, essa é a ideia. Além de outras vantagens ambientais, monitoramento, que você ganha. Monitoramento, né, Daniel? Sim. Quais áreas? Você não precisa irrigar todas as áreas ao mesmo tempo. Claro. Né? Você faz por blocos, você consegue otimizar essa irrigação. Aquela área está necessitando mais de irrigação, eu só... faço irrigação somente daquele bloco. Então, automatização e digitalização, que a gente fala até desse sistema, é imprescindível e melhora muito o custo de operação. Né? Hoje em dia existem sensores, né, que mandam informação remota, online, que você no celular você consegue visualizar. Que são sensores de umidade do solo.
Então, assim, como que eu vou tomar a decisão se precisa irrigar ou não? Avalia o sensor. Então, esses sensores estão espalhados no campo e mostram para você se precisa irrigar, se não precisa. Se não precisa, eu não vou irrigar. Se precisa, eu vou entrar com uma lâmina. E me fala uma coisa, em máquina agrícola, trator, colhedora, a colhedora fica mais cara quanto mais tecnologia eu coloco nela. Então, eu quero analisar a produtividade. Tem lá a tecnologia que você embute lá na... Hoje até que elas vêm mais completas, inclusive, mas tem muito isso. Na irrigação é igual. Quanto mais o projeto mais completo, mais ele me entregar automação, fertirrigação, ele vai ficar mais completo, logo ele fica um pouco mais caro. E aí eu ia perguntar isso, se as empresas já compram esse projeto mais completo, pensando nisso, ou não? Se muita gente vai, não, só vou irrigar, só vou usar lâmina de água por enquanto, e depois dá para você fazer um upgrade, assim. Dá para fazer isso? O projeto inicial, quando você tem muita tecnologia, sim, ele fica Ele um pouco mais caro, é modular. É isso que eu ia te perguntar, ele é modular. Ele é modular, você consegue colocar só a irrigação sem o fértil? Exato. Consegue. Você consegue fazer uma fertirrigação mais simples do que uma super tecnológica? Você consegue. Eu coloco muita tecnologia, também consegue. Pelo celular, eu quero ver, pelo meu celular, eu quero ver como que está a minha produtividade. Você consegue. Eu acho que um ponto-chave é que todas essas tecnologias, elas habilitam operadores, usinas, a usar o recurso de forma mais eficiente. Então, assim, com a adoção dessas ferramentas de monitoramento, de automação, eu vou otimizar o meu uso de energia elétrica. Então, eu vou pagar esse plus de ferramentas através da economia de energia elétrica, através da economia de mão de obra, né? Através dos benefícios que um bom manejo adequado vão trazer para o meu canavial. Então, é uma tecnologia que sim custa, porque você vai adicionando e naturalmente você pode optar por tê-las ou não, mas elas vão se pagando à medida que vem. Normalmente, para grandes projetos, projetos de 500 hectares acima, os projetos já estão vindo com bastante tecnologia. Com isso, e naturalmente um projeto em grande escala, ele dilui esse custo, então ele não fica pesado, né? Não é algo que vai onerar o sistema, né? É um caminho que muitos já estão seguindo, que a gente recomenda naturalmente, porque não adianta ele ficar 1-2 anos operando lá e falar, Netafim, volta aqui, me instala monitoramento, porque eu tô cego, não tô conseguindo extrair o melhor valor. Então é melhor já... Hoje em dia, né, as usinas que tem grandes áreas, existe o centro de operações agrícolas, né? Eles estão fazendo o centro de operações de irrigação. Né? Exatamente. Justamente pegando esse tipo de informação. Então isso é importante também. Acho que tem muita usina, eu tenho visto, muita gente já contratando pessoas e direcionando especialmente para cuidar de irrigação, né? Exatamente. A procura no mercado por profissionais de irrigação tá enorme. E tá faltando mão de obra. E assim, eu até coloquei na minha pauta aqui, mas eu não sei se a gente já deu algum exemplo. Vocês já podem dar algum exemplo, algum case de um bom diagnóstico que foi feito, um bom planejamento e de um projeto de vocês que alcançou resultados, assim, os resultados que eram previstos, melhores do que previstos, assim, por conta de um bom planejamento, um bom plano diretor de irrigação. Vocês têm algum exemplo aí que vocês podem dar, comentar? O Daniel deve ter 15, quase 20 anos de Netafim. Sim, nós temos alguns exemplos. Ô Vinícius, se quiser passar algumas fotos aqui, enquanto eu vou falando, vai rodando as fotos aí. Obrigado. Esses são exemplos de usinas que tiveram um bom planejamento, tá? São usinas espalhadas em São Paulo, em Minas Gerais, mas são usinas que eles identificaram a necessidade de irrigação, ou por causa regional, ou por causa de investimento mesmo da empresa, nos procuraram e a gente participou do desenvolvimento desses projetos desde o início, desde a escolha da área, da concepção de lâmina, do manejo que ia ser utilizado, e alguns já colheram, já demonstraram grande produtividade, e uns estão iniciando a colheita, mas com uma expectativa altíssima. E me conta aí, então, dá esses números pra gente, porque muita gente fala, mas e ano que chove? Eu vou ter esse retorno, eu vou ter uma produtividade, né, que vai pagar o meu custo, enfim. Conta um pouquinho pra gente disso também. Sim, primeiro, anos secos vai ter o delta de produtividade por questões óbvias, né? Mas mesmo em anos chuvosos, existe o delta de produtividade. Pelo seguinte, não só pelo fato da fertirrigação, que você vai poder distribuir melhor esses nutrientes, mas também quando a gente fala de anos chuvosos, né, a gente sabe que não chove todo dia um pouquinho, que as chuvas são concentradas, mesmo em anos chuvosos. Então, essa concentração das chuvas acaba sendo prejudicial para aquelas canas que não têm irrigação. Então, assim, mesmo em anos chuvosos, a gente consegue ter deltas de produtividade. Às vezes um pouco menor em relação
anos de estiagem, mais delta de produtividade, sim. Aí fora, depois, falando de distribuição de fertigação, de outros produtos para servir o sistema, então, É que essa redução de custo que as pessoas acabam tendo mesmo, Exatamente. né? De entrar a máquina para fazer uma aplicação que ela já está fazendo ali com a água, né? Exatamente. Eu acho que, de repente, depois, se a gente puder até trazer depois esses custos ou esses ganhos que as usinas têm tido, a gente pode até falar um pouquinho. Por exemplo, teve usina que teve delta de produtividade acima de 30 toneladas somente pelo fato de fazer a fertigação. Somente por isso. Usar o sistema para isso. Exatamente. Não precisou irrigar tanto aquele ano, mas fazendo a fértil já teve a delta de produtividade. O maior custo de operação de um sistema de irrigação é energia elétrica. Então, assim, num ano chuvoso, ela já vai ter, de certa medida, uma economia em energia elétrica. Pronto. E vai obter os benefícios aí da fertilização que vão gerar produtividade. E vocês falam que um projeto é implementado aí em 4, 5 meses, né? Mais ou menos. E nesse primeiro ciclo do canavial, a gente já tem retorno? Já consegue ter algum retorno em produtividade? Se for bem escolhida a área, como a gente falou, ou não? Já tem usina que vai colher acima de 220 toneladas esse ano. 220 toneladas no primeiro corte. Primeiro corte. E aí, sem contar a questão da longevidade desse canavial que vai começar a ser um pouco maior. Só o primeiro corte, por enquanto. Depois nós vamos ver o restante. Daniel, no começo, antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava falando sobre essa questão da longevidade. Acho que foi no episódio mesmo aqui. E você falou sobre canaviais que estão chegando a mais de 15 cortes. Isso realmente está sendo uma realidade? Está sendo uma realidade. A irrigação por gotejamento é uma tecnologia relativamente nova, né? Tem 25 anos em cana-de-açúcar no Brasil. Mas as usinas que apostaram na tecnologia logo no começo estão atingindo as longevidades acima de 10, 12 anos, por exemplo. Usina Coruripe, lá no Nordeste, um dos canaviais chegou a 18 anos sem necessidade de reforma. Quando eu comentei com você, 23 anos sem reforma. A mesma usina Coruripe, só que em Minas Gerais, eles têm um plano muito interessante, né? Eles chegam a 12 anos, fazem a reforma somente dos tubos gotejadores da variedade e seguem por mais 12 anos. Em uma das fazendas, eles já reformaram 2 vezes e a cana já está no 10º ano. Então, assim, tá se comprovando cada vez mais. Eu sei que número é difícil dar, mas isso, se a gente pensar em quanto que custa uma renovação de canavial, plantio, comparando aí vamos supor nesse caso aí 12, você tem uma economia muito grande, né, nesse canavial. Se a gente pegar uma reforma de canavial, mesmo pensando no investimento do sistema, eu falo de irrigação. Se a gente pegar uma reforma de canavial que deve estar em torno dos R$8.000 por hectare, já paga mais de 60%, 70% do projeto. Então, só economizando uma reforma, você já praticamente pagou o projeto, sem falar de produtividade nem nada. Sem falar do ganho de TCH. Sim. Que bacana, hein? Bom, e com relação a segredo de manejo, você falou um pouco, né, que tem muita usina fazendo bons manejos com fertilizantes, com produto biológico. Essas que estão com grandes números, que vão chegar a 220 toneladas por hectare no primeiro corte, o que você coloca como ponto-chave aí? E os meninos podem falar, de repente, dos projetos. O que vocês colocam como ponto-chave para sucesso disso falar aí? Em relação ao manejo, primeiro assim, saber o porquê que você está fazendo aquilo, né? Que eu chamo de consciência do irrigante. Se a água é um insumo, ela custa, né? Então você tem que saber exatamente aplicar aquela quantidade de água que a planta precisa no momento que a planta precisa. Esse é um ponto. E o segundo ponto é fazer um bom manejo de nutrição. Aplicando aquele nutriente que a planta precisa no momento que a planta precisa. Para isso existem as curvas de absorção nutricional do canavial. E o terceiro ponto que eu acho que é ponto-chave, né? É você fazer um bom monitoramento. Você saber se aquilo que você está fazendo realmente está sendo funcional para a planta ou não. Se for, ok, continuamos. Se não for, existe a possibilidade de correção. Perfeito. Do ponto de vista de projeto, né? Essas empresas que estão tendo muito sucesso, o que vocês apontam? Eu sei que a gente já falou de várias coisas, mas o que vocês apontariam na parte de projetos que elas fizeram muito bem feito e que isso tem trazido, então, retorno? A antecedência de você planejar o seu projeto com pelo menos 1 ano, eu acho que é um dos fatores chaves, né? Esse plano diretor que o João falou é um pouco mais de longo prazo, mas tenta planejar pelo menos 1 ano antes. Eu vou querer o projeto funcionando em julho de 2026, vamos começar a falar agora já em 25, né? Que você antecipa, você tem uma previsibilidade maior de materiais, né, de máquinas, de pessoas, de como que você vai fazer estratégia de áreas, planeja a renovação do seu canavial, ou se vai ser numa área soca, né? Eu acho que
A questão é com antecedência, pelo menos de um ano. E uma coisa que a gente falou no começo, acho que você citou sobre a questão de investimento, né? Crédito para isso, né? A gente tem visto algumas coisas aí, Estado de São Paulo, né? O governo querendo dar algum tipo de incentivo na parte de irrigação. Eu não sei como é que isso impacta vocês. Tem sido difícil captar crédito para irrigação? A Netafim tem algum tipo de projeto que ajuda os produtores ou usinas a conseguirem fazer esse aporte? A própria Netafim, ela é registrada no BNDES, ela tem código FINAME, então ela consegue entrar com linhas de financiamento dela ou em parceiros da rede bancária, né? Hoje tem caminho, sim, né? Acho que as usinas, né, a gente vive essa realidade nova de consolidação, de profissionalização do setor canavieiro tem ajudado. Então, as usinas em si já ficaram muito competentes em adquirir recursos, né? Então, assim, eu não vejo que seja uma restrição. E a Netafim, sim, é parceira de vários produtores, né? A gente teve um caso aí onde nós conseguimos uma linha de financiamento FINAME e cedemos ao parceiro, né, ao cliente. Então, assim, a gente busca entender a realidade e quando a gente fala, né, até de fazer a conta, né, é buscar a melhor forma de viabilizar o negócio para o cliente, né, como que ele vai maximizar o retorno dele e grande parte disso vem de uma fonte de financiamento acessível. Né? E qual que é a expectativa de vocês para esse ano? O Daniel estava comentando que está crescendo muito, a gente falou disso no começo do episódio. Qual que é a expectativa de vocês para esse próximo ano? Aí, considerando esse nosso setor, que é o setor de cana, muita coisa vem por aí, muito projeto, vocês estão envolvidos nos projetos, tem muita coisa que vai vir por aí. Mais canaviais irrigados, vocês podem falar? Com certeza. Com certeza sim. Com certeza sim. Tem bastante coisa. Eu acho que tem grandes grupos aí. É curioso, né? Que acho que a cada ano, né, são bons cases que vão surgindo aí de grandes usinas, várias delas clientes nossos, né, e algumas outras da concorrência também, enfim. Eu acho que o setor canavieiro aqui no Centro-Sul está bem consciente da necessidade, da importância e dos benefícios de se irrigar. Então, a gente tem sido bastante procurado. Estamos trabalhando em várias frentes, desde pedidos menores para projetos mais simples a projetos aí mais completos, com definição de plano diretor, ajudar a maximizar o retorno desses projetos para poder viabilizar a maior quantidade de área irrigada aí nessas usinas. E para quem está iniciando agora, que eu quero começar a irrigar, a gente já falou isso, eu não quero chover no molhado, vocês já falaram muito de planejamento, o que tem que ser feito. Mas qual que vocês diriam assim, qual que é a primeira coisa que ele deveria fazer, cada um na sua área, e qual que vocês acham que são os pontos, os highlights que a gente tem que, quando vai começar a irrigar, primeiro ter o dinheiro, né? Não, até procure a Netafim, né? Pra gente fazer um plano. Procure a Netafim, a gente tem condições especiais. Mas para quem é primeiro irrigante, muitas vezes é conhecer um projeto, né? Ele vai lá, ele conhece, né, conversa com quem também teve a sua primeira experiência e olha, nossa, era um bicho de 7 cabeças. Com certeza, a primeira experiência é uma questão que o pessoal tem medo, tem receio, né? Então, visitando um projeto já existente, para quem tinha esse receio, eu acho que é o melhor caminho. Depois a Netafim dá todo um suporte de como ele vai fazer esse processo, né? Explicando para ele passo a passo, dando uma assessoria agronômica, de engenharia, de gestão de projetos. Né? Então, eu acho que visita e nos procure. Primeiro nos procure, né? Depois a gente já visita, pode deixar. Eu queria saber se vocês querem dar alguma mensagem, alguma coisa que algum tema que a gente não tocou aqui nesse bate-papo de hoje. A gente falou um pouco de produtividade, a gente falou de projeto, plano diretor. Acho que com o crescimento da irrigação, uma preocupação que a Netafim tem é a questão de escassez de água. Né? Eu acho que tem vários sistemas aí funcionando de irrigação, mas o sistema da Netafim, que é por gotejo, tem uma questão que é de consciência do uso da água. Né? Vai aumentar cada vez mais essa questão de irrigação e tudo mais, mas precisa ter um consumo consciente. Né? Eu acho que essa é uma mensagem bacana e essa é uma solução que a gente oferece que atende a questão ambiental. Perfeito. Perfeito. É verdade, né? Acho que a questão ambiental hoje está muito forte. Tá uma pegada muito forte agora.
E com relação até à escolha vou só fazer minha última pergunta, a escolha por gotejamento, por exemplo, a gente tem vários sistemas e às vezes nem todo sistema vale para toda a área, né? Nisso também, quando vocês fazem um plano de diretor ou uma análise para o cliente, vocês também conseguem enxergar ou não? Aqui a gente, ou o gotejo cabe em qualquer área, em qualquer situação? O gotejo ele cabe para qualquer área, né? Tanto áreas planas como declivosas, a relação eficiência de aplicação ela é alta. Mas acho importante assim, de considerar todas as características do outro sistema e tentar adequar da melhor forma possível. Vai muito do objetivo, né? Do objetivo do projeto, do objetivo que a usina está querendo obter daquilo e da quantidade de recursos que ela tem disponível. Né? A gente tem um sistema que, em comparação aos outros, tem a maior eficiência, menor consumo de energia, ele tem um valor um pouco mais alto, mas aí vai depender do que ele quer, de como ele quer escalar a irrigação dentro da sua área. Né? O que a gente sempre diz é que o nosso sistema ele é versátil, né? E se o cliente ele quer maior cobertura, né? Ele eventualmente vai ter que, de alguma forma, ou fazer todo com gotejo ou cobrir algumas áreas com gotejo. Né? Então, o gotejo, ele de fato tem essa versatilidade e permite a expansão. Porque limitação, né? O Everton trouxe um ponto interessante, mas aqui no Centro-Sul a gente sabe o quanto que está caro comprar terra. Usina nenhuma mais compra terra. A competição hoje com outras culturas para você arrendar está cada vez mais difícil. Né? Ou entre usinas também. Sim. Então, essa competição, a verticalização do canavial, ela é uma alternativa viável para todos. Né? E você obtém essa verticalização através da irrigação. Então, tem muitos argumentos aí favoráveis. Com certeza. Gente, eu queria agradecer. Se vocês tiverem mais alguma mensagem para dar, fiquem à vontade agora. Acho que a única mensagem não espera parar chuvas para adquirir a irrigação, né? Vamos planejar e procurar um pouquinho antes. Porque a chuva, o tempo, a gente não sabe do tempo, nunca sabe, e né? A planta não espera. Exatamente. Então tá bom. Vocês querem falar mais alguma coisa, João? Eu agradeço o convite. Obrigado, Natália, do espaço. A gente poder contribuir um pouco com o convite dessa experiência, né? Espero que seja enriquecedor para quem é primeiro irrigante, quem já está irrigando também. Depois do terceiro projeto, eu acho que já ganha uma experiência bacana, mas para quem está começando tem muitas dúvidas. Né? Espero que a gente possa ter contribuído um pouco com as informações e com as experiências que a gente teve. Obrigado. Sim, Natália, obrigado pelo convite. O time da Netafim está toda à disposição aí de vocês, de futuros clientes, dos ouvintes aí, para a gente esclarecer dúvidas e apoiar aí novos projetos, novos projetos, com certeza. Obrigada, viu, gente? Valeu. Eu agradeço a você também que acompanhou a mais um episódio do DaCanaCast. Bom, esse episódio e todos os outros episódios estão lá no nosso canal, então eu vou insistir para vocês entrarem lá. Toca no sininho, inscreva-se no nosso canal para a gente continuar produzindo mais conteúdos como esse. Eu quero agradecer a Netafim também, que é apoiadora desse episódio de hoje. Então, obrigada a você e até a próxima.